7h27 pelo horário de Brasília. Fala sobre os transportes aqui na capital paranaense. Ontem nós tivemos assembleias em 3 empresas aqui na capital, devido aí à falta, do pagamento no 5º dia útil para motoristas e cobradores. Pois bem, a Assembleia decidiu ontem, as assembleias, que no prazo de 72 horas, se nada for feito, se os salários não forem pagos, a partir das 0 hora de quinta-feira, os trabalhadores vão cruzar os braços. Entrei em contato agora há pouco com o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, e ele afirmou que as empresas não pagaram ainda os salários aos seus colaboradores e não há perspectiva para o pagamento. Não há. Então, tudo leva a crer, se nada mudar, o panorama não mudar, quinta-feira nós teremos paralisação no transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana. Todas as garagens, todos os trabalhadores vão cruzar os braços. Não só das 3 garagens, ou das 3 empresas, CCD, Tamandaré Filial e Glória, mas de uma forma geral o transporte coletivo quinta-feira pode parar. E essa é uma perspectiva real que poderá acontecer se, como eu disse, as empresas não depositarem o pagamento nas próximas horas, ou nos próximos dias, até a 0 hora de quinta-feira. 7h28, já tem entrevista aqui na Banda B, com o pré-candidato ao governo do estado do Paraná, com a Denise Mello, na sequência das entrevistas com os pré-candidatos aqui ao governo do estado. Já, 7h28, bom dia. Quali Total Materiais de Construção. Preços imbatíveis. Tinta profissional acrílica na cor branca, balde 18 litros, R$ 99,90 à vista. Forro de PVC 6 milímetros na cor branco gelo, R$ 19,90 metro à vista. E tubo de esgoto 100 milímetros, somente R$ 89,90 à vista. 41 3095 3109. 41 3095 3109. Ligue agora e confira ou venha nos visitar. Rua José Fabiano Barci, 1125, Cajuru. Kit com 3 potes Sanremo por apenas R$ 9,90. Casa China tem! Muita atenção para você que recebe o benefício BPC Loas do INSS, o amparo ao idoso e pessoas com deficiência. Tem uma notícia importante e urgente. O governo federal acaba de liberar um empréstimo com taxas e condições bastante favoráveis para você. Tem aprovado para você até o valor de R$ 15.700. Isso mesmo, até R$ 15.700, mesmo para negativados. Ligue hoje mesmo para a Central de Crédito do BPC Loas do Unocred e solicite a liberação do seu crédito. 3022-3031. É muito fácil. 3022-3031 ou envie mensagem pelo WhatsApp de plantão 99898-3031. 99898-3031. E para aposentados e pensionistas em geral do INSS, também foi liberado dinheiro extra com aumento de sua margem de empréstimo. E ainda concorre a uma TV de 50 polegadas do dia 31 de maio. O Unocred é de Curitiba. Pode confiar. 7h30 agora. A sintonia da informação. 79.3. 13 graus 8 décimos a temperatura em Curitiba. Banda BFM. Denise Mello. 7h31. Ele tem 41 anos, foi prefeito de Guarapuava, deputado estadual, ensaiou uma pré-candidatura ao governo do estado em 2018, mas agora é oficial. César Silvestre Filho é pré-candidato ao governo do Paraná, só que pelo PSDB. Até janeiro, César era presidente estadual do Podemos. Ele vai nos contar o que aconteceu e por que se sente preparado e quer comandar o governo do Paraná por 4 anos, dentro da série de entrevistas com pré-candidatos aqui ao governo do Paraná. Eu começo pedindo para... Primeiro dando bom dia, né, César? Isso aí, um prazer poder dar bom dia para você, para todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui na Banda B. Eu que acompanho e admiro muito o teu trabalho, o trabalho de toda a equipe da rádio.
Uma alegria poder falar com todos vocês. E começo pedindo para que, vou chamar de você, né? Claro, por favor. Ter essa liberdade, para que você se apresente, né? Quem não lhe conhece ainda, talvez alguns em Curitiba, região metropolitana, você que é de Guarapuava. Mas quem é César Silvestre Filho e por que você quer ser governador do Paraná? Bom, um pouco da minha história, né? Eu sou nascido em Guarapuava, vivi lá até os 14 anos de idade, vim para Curitiba. Já no ensino médio, vim para cá para fazer o 2º grau, fiz faculdade aqui, casei aqui em Curitiba, tive quase por 20 anos aqui na capital. E depois de passar esse processo de formação, me formei em Direito, até fui colega do Caio Martins, nos formamos na faculdade de Direito. E aí fui para Brasília. Em Brasília fui fazer minha pós-graduação, morei lá por mais 8 anos, onde tive uma oportunidade de viver muito intensamente o trabalho do dia a dia do Congresso Nacional. Foi uma experiência muito interessante para mim. E aos 27 anos eu retornei a Guarapuava, preparando já um projeto político, né? Fui candidato a prefeito pela primeira vez aos 27 anos. Não tive sucesso naquela eleição, perdi a primeira eleição minha, mas fui muito bem, tive um bom desempenho, tive uma oportunidade de mostrar minhas ideias, a forma de agir politicamente. E, em razão desse bom desempenho, né, 2 anos depois eu fui novamente candidato a deputado estadual e aí me elegi com uma das maiores votações da história do município. Fiz uma votação expressiva no estado, me elegi muito novo deputado, com 29 anos. Fiz um bom mandato como deputado estadual. E 2 anos depois, aí sim, me elegi prefeito em Guarapuava, o prefeito mais jovem da história do município, tem 200 anos de história. Me elegi aos 31 anos prefeito. Fiz um mandato que deixou um legado muito forte na cidade, tanto que me reelegi com a maior votação da história. E foi a maior votação, inclusive, entre os 10 maiores municípios do Paraná naquela eleição. Segui fazendo ótimas parcerias com o governo federal, o governo do estado, conseguimos conquistar legados importantes, modernizamos a economia do município, melhoramos a infraestrutura, fizemos a primeira parceria público-privada do Brasil, construímos um bairro inteligente no modelo de parceria público-privada, que hoje é referência nacional, estruturamos um complexo ecossistema de inovação tecnológica, que hoje chama-se Vale do Genoma, que trouxe todo o impulso das startups, da inovação tecnológica, uma cidade típica do interior do Paraná. Construímos 2 novos hospitais, 2 cursos de medicina, Universidade Tecnológica Federal. Fizemos o maior programa habitacional da história. Realmente fizemos a diferença na gestão municipal, que me levou a sair da prefeitura com quase 80% de aprovação e me permitiu ser o único prefeito entre as 10 maiores cidades do estado a eleger o sucessor no primeiro mandato. Talvez por isso, em razão desse legado de gestão concreta, com resultados que são sensíveis à população, percebidos pela população, é que o PSDB me fez esse convite para ingressar ao partido e levar uma proposta de candidatura ao governo do Paraná, sobretudo trazendo essa experiência e de saber fazer, né? Alguém que realmente possa levar ao nosso estado, nesse momento de candidatura, uma visão diferente, uma visão construída a partir da gestão municipal, do dia a dia da gestão municipal, da superação dos desafios da gestão municipal e também com uma visão contemporânea do mundo e do estado, das necessidades, das nossas urgências, daquilo que efetivamente importa para a população. O que eu vejo hoje, Denise, é que nós temos um governo atual que faz uma propaganda, muitas vezes, falando sobre temas que são, de certa forma, com apelo midiático, né? Coisas que parecem bonitas na propaganda, mas que dizem muito pouco respeito às pessoas, que tem pouco a ver com a necessidade da população. São muitas ações, programas que são anunciados, mas não são realizados, não se concretizam, não materializam na vida das pessoas. E é isso que precisa mudar. A gente precisa ter um governo efetivo, um governo conectado com aquilo que as pessoas têm de reais necessidades, seja na saúde, seja na habitação, seja no saneamento, seja na educação de qualidade ou até mesmo na mobilidade urbana. Aqui mesmo a gente via a notícia anterior mostrando que estamos em situação de pré-greve na capital do Paraná, na cidade que é referência para o Brasil na área de transporte público,
mas se repetindo problemas, porque não há hoje uma política estadual de mobilidade urbana, não há sensibilidade por parte do governo em reunir os prefeitos da região metropolitana e enfrentar definitivamente essa questão da mobilidade do transporte público de massa da região metropolitana de Curitiba, porque, repito, o governo muitas vezes fica se preocupando em falar de hub logística, compliance, coisas que não dizem respeito com o dia a dia da Dona Maria, do seu João, que estão ali na fila do transporte público, enlatado, né, num ônibus lotado muitas vezes, porque o governo não tem essa sensibilidade de ser presente onde ele deveria. Então vamos falar de diferencial. Hoje, Ratinho Júnior está no governo, é o atual governador, quer se reeleger, aparece bem nas pesquisas, mas a sua pré-candidatura coloca o que de diferente em relação a Ratinho Júnior? Olha, são muitas diferenças conceituais e diferenças da capacidade do realizar. Primeiro, Ratinho se elegeu governador do Paraná sem nunca ter administrado nenhuma estrutura pública, nenhuma prefeitura, mostrou, claro, que acabou se elegendo, todos sabem, por conta da grande apelo midiático que tem. A família dele é dona dos maiores conglomerados de comunicação do Paraná e acabou se tornando ali uma figura popular. Se elegeu governador, na minha avaliação, sem ter a experiência necessária. E essa falta de experiência foi demonstrada no dia a dia da gestão, da equipe, na minha visão, muito pouco preparada para os desafios do Paraná, permitindo, inclusive, muitos conflitos internos na equipe, porque o governador tem um perfil de não se posicionar, de não enfrentar os problemas. Veja o que nós vimos na segurança pública. Todos diziam que nós tínhamos aqui um dos piores secretários de segurança da história do Paraná, um secretário que revoltava todas as polícias, uma incapacidade de tocar as coisas da secretaria impressionantes, e o governador simplesmente não mexeu na equipe, só foi derrubar o secretário quando foi desmentido publicamente por mim, inclusive, em razão do episódio que aconteceu em Guarapuava recentemente, onde o crime organizado financiado pelo PCC sitiou uma cidade de 200 mil habitantes, tornando uma cidade absolutamente vulnerável na mira dos fuzis e submetralhadores do crime organizado e vindo com uma versão oficial do governo de que tinha um plano de contingência mirabuloso que foi desmentido pela própria polícia. Não fosse isso, o secretário ia estar até hoje. Então essa incapacidade de decidir, de gerenciar, de administrar crises e problemas para mim, fruto dessa falta de experiência que o governador agora só é que está adquirindo. Tem também uma visão muito sobre a capacidade de realização. Se a gente for observar o que acontece no Paraná hoje, a gente vê um uso de dinheiro público absurdo em propaganda. O governo do Paraná, só no ano de 2022, está investindo 160 milhões de reais em propaganda paga para meios de comunicação, só para ter ideia como comparação. Na área de habitação, em todo o governo, em todos os 4 anos de governo, o Ratinho investiu 135 milhões, ou seja, investiu em 4 anos em casa popular menos do que está investindo em propaganda só nesse ano. E aí a gente acaba tendo um governo do faz de conta. Então, é muito anúncio. Se a gente observar os anúncios, é tudo o maior da história, o maior da América Latina, o maior do mundo, nunca antes na história desse mundo e desse Paraná. E aí, quando você vê, esses anúncios não se concretizam, não realizam. Não são coisas que estão transformando a vida das pessoas. Isso me difere dele. Eu fiz uma gestão muito focada em resultado, na capacidade de entregar. Então, se a gente assumir um compromisso, vamos modernizar a economia da cidade, lá nós fizemos um amplo parque tecnológico, para incluir os jovens, sobretudo da minha cidade e da região, nesse ambiente da economia moderna. Vamos melhorar a infraestrutura da cidade, lá nós fizemos o aeroporto, conseguimos colocar aviação aérea comercial que não tinha. Vamos melhorar a saúde da minha cidade, a grande crise da saúde do interior é a falta de médico. Lá fomos nós e conseguimos 2 cursos de medicina, construímos 2 novos hospitais, fizemos o maior programa habitacional da história, fizemos o maior investimento em saneamento básico, levando esgoto para comunidades carentes que antes não tinha, duplicamos todos os acessos, enfim, capacidade de fazer e de realizar. E posicionamento. Eu sempre tive por postura que o político não precisa agradar todos o tempo todo, até porque isso não dá certo. E aprendi ao longo do tempo que a gente tem que ter posicionamento sobre as coisas. Então, assumir posições, assumir responsabilidades. O que eu vejo hoje é um governo que se ausenta da responsabilidade. Teve a pandemia, a gente nunca sabia de que lado o governo estava. Ora, ele dava sinais para os prefeitos e mandava os prefeitos fazer lockdown para parar tudo,
E ele assumiu uma posição de dizer, olha, quem está fazendo são os prefeitos, nós não temos nada com isso. Quando parecia que estava na hora de reabrir, aí era o secretário dele, talvez até para ter espaço na mídia, é que mandava endurecer de novo, porque era um conflito e uma contradição permanente. Uma hora o presidente da República ia lá e falava uma coisa, o governador se omitia, enquanto todos os governadores do Paraná se posicionavam contrariamente em razão de divergências técnicas sobre a condução da pandemia. Na questão de outros conflitos que nós tivemos, né? A gente viu grandes líderes políticos do Brasil se posicionando, em alguns momentos onde a democracia, de certa forma, foi ameaçada, a gente sempre viu uma certa omissão por parte do nosso governador e submissão do governador em se posicionar sobre temas que têm relevância política, que têm relevância institucional mesmo, né? Então, uma certa ausência daquilo que pode ser ou aparentar ser bola dividida. E daí, na prática, a gente percebe uma ausência de governo, ausência de autoridade. Então, eu vejo que isso também nos difere. Eu tenho um comportamento diferente, tenho uma visão de Estado diferente, apesar de nós termos a mesma idade, né? Eu vejo que não é esse o nosso conflito. Nós viemos de uma geração diferente, mas eu entendo que a nossa geração tem por característica ter mais firmeza e clareza de ideias e de posicionamentos, coisa que não é representada hoje pelo atual governo. 7h43. Estou conversando aqui com o pré-candidato ao governo do Paraná pelo PSDB, César Silvestre Filho. Vamos entender um pouco essa troca. Estava no Podemos no início do ano, presidente estadual do partido, inclusive, foi para o PSDB. No PSDB, a gente sabe que sempre o partido teve aqui no Paraná o nome de Beto Richa. Beto Richa, que foi governador várias vezes, foi prefeito, mas chegou a ser preso, investigações sobre corrupção. O nome natural hoje até seria no PSDB, Beto Richa, mas diante de tudo isso, para disputar o governo, não vai aparecer, talvez seja para a Câmara Federal. Qual que é a sua relação com o ex-governador Beto Richa? Bom, eu fui para o PSDB porque no partido em que eu estava, o Podemos, a prioridade passou a ser a reeleição ao Senado do senador Álvaro Dias, que é uma liderança muito forte dentro do partido. E dentro dessa prioridade conduziu ali a tentativa de aproximação do atual governo. Como eu entendia e sempre entendi que o Paraná não merece ficar refém de apenas 2 candidaturas, veja, nós estamos falando de um dos estados mais importantes do Brasil, com uma grande complexidade cultural, com uma grande diversidade demográfica, uma importância econômica para o país inteiro, e a gente estava até então, Denise, com apenas 2 candidaturas, ou o atual governador, ou ter que voltar no passado e votar no ex-governador Requião, que foi 3 vezes governador. Até então eram as opções que nós tínhamos. Eu sempre entendi que a democracia não merece tão desprezo dessa maneira. Precisava realmente de mais gente para contribuir com o debate, para trazer elementos importantes de discussão. E aí eu insistia que tinha que ter candidatura ao governo, até que o PSDB me procurou, né, e reafirmou esse entendimento, de que realmente concordava comigo, e me questionaram se eu estaria disposto a assumir esse desafio pelo PSDB. E eu topei. Topei porque o PSDB é um partido que comigo sempre teve ótima relação, principalmente no período em que eu fui prefeito. A minha relação com o governador Beto Richa vem muito disso. No período em que ele foi governador, eu fui prefeito da cidade, e nós tivemos uma excepcional relação. Grande parte dessas conquistas que eu acabei de enumerar são fruto de parcerias entre o governo do estado e o governo do município. Então sempre foi uma relação muito boa, da minha parte, de muita gratidão, da parte da população da nossa cidade também. Foi um governador sempre presente, muito ativo, sempre próximo dos municípios, sensível a essas causas que talvez não deem tanta mídia, mas que são importantes para o dia a dia das pessoas, e tinha essa afinidade. Então, para mim, foi tranquila e natural essa aproximação. Hoje a gente sabe que o Beto é pré-candidato a deputado federal, está percorrendo o Paraná, a gente que está acompanhando, atento, vê que ele está sendo muito bem recebido pela população do estado, até em reconhecimento às ações que fez como governador, e a minha expectativa, inclusive, e de todos aqueles que analisam a política do Paraná, é que ele tem tudo para ser talvez o mais votado no estado nessas eleições. Não seria o nome dele natural para disputar o governo do Paraná? Beto Richa, pelo PSDB? Eu acho que nesse momento o que o Beto está buscando é realmente voltar para a atividade política. A gente sabe de todo, ele também sabe, né, de tudo que passou, de todos os gastos que teve.
todos os problemas. Então o Beto está fazendo um recomeço da vida política dele, né, com muita humildade, inclusive. Então eu vejo que é um caminho natural que ele está seguindo, se reestabelecendo no jogo eleitoral. E, claro, eu também acho que ele já passou pelo governo por 2 vezes, já deu contribuição dele. Talvez o que o Brasil precisa agora é de pessoas que tenham a experiência política dele para contribuir em outro âmbito. E a confusão da terceira via, hein, César Silvestre Filho? Porque até agora ninguém se entendeu lá com relação à presidência, como é que vai ter, se vai ter um nome em comum, ninguém chegou a esse nome, tudo indica uma polarização, mas você pode dar aqui palanque para João Dória, aqui no Paraná? Olha, eu tenho, como disse, eu sou uma pessoa que tem posição. Você não vai ver de mim posições dúbias, de hora acenar para um candidato com o olho esquerdo, hora acenar para outro candidato, dar uma piscadinha com o olho direito. Eu tenho linha. Então, se o PSDB hoje está procurando construir uma candidatura, é evidente que eu vou estar alinhado a esse projeto. Eu tenho aí a minha torcida e a minha opinião que se não houver uma convergência entre os partidos que hoje disputam esse espaço da terceira via, nós não seremos competitivos e não teremos condições de quebrar a polarização que existe entre o Lula e o Bolsonaro hoje. Então, antes de falar de candidatura, a gente tem que realmente procurar trabalhar essa convergência que hoje está em discussão com a União Brasil, com o MDB, com Cidadania e o PSDB. A minha torcida é que eles realmente tenham um juízo em procurar construir um nome que tenha viabilidade, que tenha o que mostrar e que, sobretudo, tenha potencial de crescimento. Não adianta vir com um candidato que tem índice de rejeição muito alto, senão não vamos chegar a lugar nenhum. Então essa é a minha torcida, o meu desejo é que eles tenham juízo, que eles tenham um compromisso com o Brasil a ponto de renunciar a seus projetos individuais, pessoais, para construir uma candidatura viável. Definido esse nome, eu apoiarei com entusiasmo. Mas se não tiver definido um nome em comum, o seu apoio é a João Dória. Daí vou apoiar o candidato que o PSDB apresentar, mas não é isso que eu torço para que aconteça. Hoje eu torço que mesmo que seja o João Dória, mas que venha fruto dessa união e aliança com demais partidos. Não podemos chegar na eleição nacional pensando em apresentar a terceira via com 4, 5 nomes. Aí não é a terceira via, é a quarta, quinta, sexta via. Aí dilui. Aí é saber que a gente vai só passar pelo primeiro turno esperando para chegar no segundo turno e ter que escolher entre os nomes que já estão posicionados hoje. Vou lhe fazer uma pergunta que talvez muita gente que está nos ouvindo aqui na Banda B deve estar se fazendo, né? Talvez para as pessoas em geral, o eleitor, fica difícil entender. Mas como é que ele vai enfrentar? Ele não é tão conhecido, ele vai disputar o governo do Paraná com o atual governador, que tem a máquina, tem tempo de partido, tem dinheiro. Do outro lado tem Roberto Requião, que pode ter uma rejeição ou outra, mas está no PT, tem o apoio do ex-presidente Lula. Para quê? Por que entrar nessa disputa? Como é que enfrenta? Bom, primeiro, para dizer isso, né, nós não podemos deixar que a eleição seja decidida dentro dos conchavos e dos interesses do próprio governador lá no Palácio Iguaçu, que abre os cofres públicos, coopta a maioria dos partidos, traz todo mundo para baixo da asa, pega a Assembleia inteira embaixo do braço, né, e praticamente tenta matar a eleição ali, deixando escolhe, né, e deixa como único adversário o Requião no PT. Essa era a estratégia do governador. Então, o primeiro ponto é isso, ter independência política e compromisso com o Paraná a ponto de ter desprendimento de cargo, de mandato, de qualquer outra facilidade e apresentar uma proposta com essa ousadia, de apresentar mais uma voz que representa os paranaenses, uma voz que tem esse compromisso com a realização, que tem sensibilidade social de quem já foi prefeito e sabe o que importa para as pessoas e que quer ver o Paraná se desenvolvendo de uma maneira mais generosa, mais equilibrada, com oportunidade para todas as regiões e para todas as pessoas. É isso que me move na política. A partir disso, é buscar sintonia com o eleitor. A gente sabe que sempre que a gente está nessa fase pré-eleitoral, esses conchavos, essas alianças políticas, elas tentam se impor. Muitas vezes matar as candidaturas antes delas iniciarem. E assim, desde sempre.
Só que não é isso que importa lá no processo eleitoral quando o eleitor começa a decidir. Vamos falar de números. Se a gente pegar as pesquisas hoje, e quando se fala nas pesquisas que dizem que o governador está bem, né, e coloca na pesquisa espontânea, a gente vê de cara que metade das pessoas não sabe nem quem votar. Nem está na cabeça, não estão nem pensando nisso. Mesmo quando você estimula e coloca lá os nomes dos candidatos, a gente percebe que o atual governador, apesar de todo o domínio dos partidos, da mídia, torrando dinheiro público em propaganda, sendo a família dele a magnata da comunicação do Paraná, uma das maiores redes de rádio, de televisão do estado, ainda assim, a popularidade do governo não passa de 50%. Ou seja, tem metade das pessoas que estão buscando alternativa ao que temos. Isso sem começar o processo eleitoral e com poucas vozes como a minha fazendo esse contraponto, fazendo oposição. Isso mostra que tem-se muita fragilidade nesse quadro eleitoral que está sendo colocado. Veja que o governo recentemente fez uma ampla divulgação, tentou emplacar em todos os jornais e rádios do Paraná que ele ia ganhar no primeiro turno com 50,1% intenção de voto. Ou seja, se qualquer outro adversário, inclusive eu, crescer 0,1 ou 0,2, é nada, a eleição já foi para o segundo turno. Ora, temos uma eleição absolutamente aberta. Denise, ao estar falando com você aqui, eu asseguro que 90% das pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez. O potencial de crescimento nosso ao longo dessa eleição é gigantesco. O meu nome é o que tem menos rejeição nesse processo eleitoral. Então, é certo que nós vamos crescer ao longo do tempo, é certo que as pessoas, na medida em que souberem, descobrirem que existem outras alternativas, além das duas que foram inicialmente colocadas, elas têm motivos para aderir e encorpar. Por onde eu tenho andado no Paraná, fazendo minhas agendas todas as semanas, a gente tem ganhado apoios importantes, adesões e motivação para seguir em frente com a candidatura. E eu acredito que o processo eleitoral vai ainda entrar numa linha de aprofundamento. Nós vamos crescer nesse jogo. Eu tenho condições de chegar ao segundo turno. Veja que na primeira pesquisa eu apareci com 3%. 3 semanas depois eu já estava com o dobro, com 6%. Se eu continuar nessa rampa de crescimento, eu chegarei no início do processo eleitoral já em 2 dígitos. Eu quero chegar no segundo turno. E aí sim, no segundo turno, acabou tudo o que você falou. Porque aí o tempo de televisão é igual para os dois, não tem mais como o governador fugir do debate, o debate vai ser de mano a mano, contraposição firme de ideias, e aí eu acredito que nós poderemos ter, sim, uma grande surpresa nessa eleição. Eu agradeço a sua entrevista e a Banda B está aqui, aberta, para colocar todos os lados nessa democracia que é uma eleição. Bom, Denise, eu te agradeço muito pela oportunidade, para mim é uma oportunidade rica. Nós temos muitas coisas a debater no Paraná, espero voltar aqui outras vezes. A gente tem que falar sobre o pedágio do nosso estado, da forma como o governador está conduzindo esse assunto, que na minha opinião é absolutamente equivocado e irresponsável em abrir as catracas e acabar com os serviços e com a manutenção das nossas rodovias. Nós temos que voltar aqui para debater a questão da segurança pública, que está vulnerável, fragilizada hoje nas mãos do crime organizado, dependendo das boas iniciativas dos prefeitos que hoje estão investindo nas guardas municipais. Se não fosse isso, nós já estaríamos colapsados em segurança pública se dependesse só dos investimentos do governo do estado. Temos que falar da qualidade da nossa educação. Os pais que estão me ouvindo agora sabem, os filhos estão hoje revoltados nas escolas pelo descaso com que está sendo conduzido a educação pública das escolas estaduais do Paraná. Tudo isso precisa ser debatido, aprofundado, e eu quero que vocês que estão me ouvindo contem comigo para isso. Com coragem, com desprendimento, sem rabo preso, nós vamos debater o Paraná naquilo que é importante para as pessoas. E aqui fazer um apelo. Não vamos deixar que a eleição do Paraná seja refém do debate nacional. No debate nacional, se hoje está lá polarizado em A e B, deixe que discutam lá. No Estado, a gente precisa ter o aprofundamento do debate dos interesses nossos aqui, do que importa para os curitibanos, do que importa para a população da região metropolitana, de que maneira o Estado pode ser efetivo na vida das pessoas, debater profundamente o Paraná nos interesses dos debates que interessam aos paranaenses. É isso que eu me proponho nessa candidatura, é isso que eu me proponho nessa eleição, e quero conquistar a confiança dos paranaenses para poder fazer para o Paraná a grande revolução e transformação que eu já fiz na cidade que eu administrei, que é a minha cidade de Guarapuava, que é conhecida de muitos que estão me ouvindo, que devem ter parentes por lá.
Muito obrigada e bom dia. Obrigado, um grande abraço a todos. Conversei aqui com o pré-candidato ao governo do Paraná pelo PSDB, César Silvestre Filho. Essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no portal Banda B, também no YouTube, em todas as redes sociais aqui da Banda B, 7h56.